Muito bom dia para você nessa terça-feira de notícia, de situação de tabela, porque além da confusão de ontem, Paz, Girão, Jade, toda essa questão política, tivemos rodada do Brasileirão. E, infelizmente, Fortaleza ficou ainda mais distante de sair da zona de rebaixamento. Vou trazer toda essa situação de tabela e também ainda mais sobre um pouco dessa confusão que aconteceu ontem e que a tendência, infelizmente, é escalonar e piorar. Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos nós para mais um conteúdo, já trazer aqui para a tela. O povo postou aí, né? Marcelo Paes rebate Girão e o acusa de oportunismo. Aí, abre aspas, torceu contra o Fortaleza. Eu trouxe um pouco mais sobre a minha opinião em relação a esse assunto na live de ontem. Ainda estava tudo muito quente, né? Claro que os ânimos à flor da pele, acho que de todo mundo também. O corte do Girão viralizou bastante, então acredito que você que está assistindo esse vídeo já tenha visto, talvez em outros canais, em outras lives ou nas redes sociais, e teve, né, o Paz rebatendo. Resumindo minha opinião sobre isso, eu acho que do mesmo jeito que o Girão pode ter o direito dele de falar sobre a situação do Fortaleza, e ele falou sobre a situação esportiva do Fortaleza, o Paz tem também o direito de se pronunciar. Eu acho que o fato do Girão ter falado ali sobre gestão, né, ele que esteve enquanto presidente do Fortaleza num momento muito conturbado, e é óbvio que ninguém aqui vai entrar no mérito em si da ajuda do Girão, do que ele fez pelo Fortaleza, porque isso está aí na história. Mas o Paes também tinha assim o seu direito de se pronunciar. Eu acho que tem todo um debate político que a gente pode ou não entrar, sabendo que estamos chegando perto do período de eleições. E o Paes, obviamente, não iria ficar calado, né? Talvez a forma que ele rebateu tenha sido inadequada. O que eu acho, assim, eu tenho várias opiniões sobre isso, nem todas eu vou expor, obviamente, mas eu fico triste pelo Fortaleza, sabe? Porque quando a gente traz um assunto sobre bingo de rebaixamento, sobre roteiro de time rebaixado, sempre tem briga política no meio. Sempre tem questões políticas ali sendo expostas. E eu até imaginava que no fim do ano acontecessem, né? Pronunciamentos, enfim, jogar coisas no ventilador. Eu não imaginava que ainda durante o Campeonato Brasileiro a gente fosse ver esse tipo de coisa acontecendo. Na live que a gente fez ontem, eu e o Raul, ele até citou, né, que a gente até sabia que poderia ter uma ou outra rusgas ali dentro do PC, mas era meio que uma guerra fria, né? Ninguém, enfim, chegava, botava a boca no trombone e falava tudo. E agora não tem nada de guerra fria, né? Assim, tá aí estampado para todo mundo ver. É lógico que se for para entrar num debate mais aprofundado sobre isso, tenho várias opiniões sobre um, sobre outro, mas eu me preocupo com o futuro do Fortaleza e o quanto a imagem do clube também fica desgastada no meio dessa confusão. Durante toda a história do Fortaleza, a gente já viu essa questão de vaidade, questão de ego, onde o clube vai parar, né? A gente não precisa ter essa situação como algo. Nossa, que novidade! Eu acho que quem conhece a história do Fortaleza, quem não começou a torcer hoje pelo Fortaleza, sabe que o clube já passou por diversos momentos difíceis por causa desse tipo de confusão, por causa desse tipo de situação, de briga política interna, de olhar para o clube como um palanque, como muitas pessoas podem fazer ou já ter feito ao longo da história. E a gente só fica nesses questionamentos, né, do que vai ser o futuro desse clube que a gente ama tanto. Eu sempre falo aqui que eu tô para defender o Fortaleza e não pessoas, mas obviamente quem faz o clube são pessoas, então a gente fica de olho também quem não fica rondando ali, né, só para buscar ali uma oportunidade de aparecer. Na hora da crise, muita gente se torna salvador da pátria e a gente vai ter que ter muito cuidado porque os próximos capítulos do Fortaleza vão ser complicados, tá? E se a gente não tiver esse cuidado e ficar analisando de perto mesmo, as pessoas, elas, enfim, né, podem utilizar de mote para voltar ao clube. Eu não tô nem citando o Girão de forma individual, na verdade, isso não é nem um recado para ele, porque eu nem acho que ele queira voltar para Fortaleza.
Mas, enfim, fica a preocupação sobre o futuro do Fortaleza e eu fico triste na forma que tudo isso tem sido conduzido publicamente, porque no fim das contas, quem tá sangrando é o clube que a gente ama. Eu quero a sua opinião aqui no chat. Deixa teu like, tá? Nem pediu o like. A gente vai falar de tabela agora, mas se você não deixou o like ainda, deixa aí embaixo. Se não é inscrito, clica também no botãozinho de inscreva-se. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vitória jogou ontem, né? Na calada da noite. Jogo 9h30 de uma segunda-feira, meus amigos. Embaçado, né? Teve também o jogo do Vasco contra o Fluminense. Teve também o jogo do Juventude e Bragantino. Esses jogos foram um pouco mais cedo. O Juventude venceu o Bragantino, Vasco venceu o Fluminense e o Santos perdeu para o Vitória. E essa finalização de rodada foi bem cruel para o Fortaleza, porque o Juventude passa a gente na tabela, chega aos 26 pontos, Fortaleza segue congelado, estacionado com 24, e agora vê a sua diferença aumentar ainda mais, né? Porque o Vitória não chegou a sair da zona, mas empatou em pontos com o Santos. Ou seja, o Fortaleza hoje ele está a 7 pontos do 17º e do 16º colocado na tabela. Pra você ver que o Vitória, ele tem uma vitória a menos do que o Santos, né? Então, por esse motivo que o Santos ainda é o time que está fora da zona e o Fortaleza, para poder voltar a competir nesse campeonato, precisa, sei lá, de 2, 3 vitórias seguidas e já nesse próximo recorte, tá? Vocês acreditam que o Fortaleza vai vencer o Flamengo no sábado na Arena Castelão? Tá difícil, né? Tá difícil, mas é uma vida difícil de um Fortaleza que se colocou nessa situação, tá? É um ano de muita incompetência. Acho que é válido, sim, ressaltar os erros que foram cometidos nessa temporada. Isso precisa servir de aprendizado para quem faz o clube. E eu fico muito triste porque é um momento que a gente se vê até sem forças, né? É um Fortaleza moralmente rebaixado, apesar de matematicamente ainda não. E é muito cruel com o torcedor que Fortaleza não tenha sequer lutado até a última rodada, né? É praticamente um rebaixamento decretado a rodadas. Antes, faltam 11 jogos para o Fortaleza. E para ele se salvar, digamos que ele tenha que vencer 6/7 jogos. É um aproveitamento absurdo, tá? O Palermo teria que ser um gênio, um herói, junto com todos os jogadores para conseguir esse feito. Algo que eu acho muito difícil, muito improvável que aconteça. Adoraria estar errado, eu queria muito que chegasse aqui no fim do ano e a gente comemorasse uma permanência, mas infelizmente, devido a todos os erros, né, a soma de erros cometidos no ano e as incompetências, né, um elenco que não respondeu, um elenco que foi inconstante durante todo o ano, a gente acaba não acreditando, né? É muito difícil. Então, estamos na base aqui da fé. Se Fortaleza conseguisse o milagre de vencer o Flamengo, talvez desse um respiro. Mas a verdade, gente, é que o Fortaleza faz uma campanha de rebaixado, né? E tá aqui em 19º, vice-lanterna, posição merecidíssima para o que esse time fez. No caso, não fez nessa Série A, infelizmente. Vídeo paia de se fazer, viu? É osso, quando a gente entra nessa seara de maus resultados, questões políticas. Mas isso tem sido Fortaleza, né? Em 2025 a gente tem visto muito sobre isso. Infelizmente a gente torce por dias melhores nesse clube. Torcer por isso é o que nos resta, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários, deixa teu like e a gente se vê nos conteúdos de mais tarde. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.